Olá! Nós somos Ready to Eat e no vídeo de hoje nós vamos dar 5 dicas de como estudar coreano. Que para não ficarem perdidos assim como eu já estive um dia e aprenderem assim essa língua que é muito bom, que vai dar acesso para vocês a muitas coisas coreanas, a muitas, sim, a muito mais da cultura coreana do que só pelo inglês, por exemplo, ou o próprio português. E é uma língua que tu que curte cultura coreana vai te ajudar a ter muitas oportunidades para ir para lá e estudar lá, que é um dos requisitos saber coreano, ou pelo menos com o tempo aprender coreano lá. Exato. Então, se tu já vai preparado, ó, você vai ter muito mais facilidade. 10 de 10. Então, vejam as nossas dicas, anotem elas direitinho e é isso aí. Então agora vamos para a primeira dica, que é aprenda o Hangul. Gente, aprender o Hangul inicialmente é muito importante. Hangul, no caso, seria o alfabeto coreano. Sabe os caracterezinhos? É isso mesmo, esse é o Hangul. Ele aí. Ele é o Hangul. Bom, ele é mais fácil que as outras línguas asiáticas, porque o Hangul, ele é fonético, que nem a nossa língua. Então isso ajuda muito a gente na hora de aprender. E também, porque, gente, o romanizado, que seria as nossas letrinhas normais, assim, ela é puxada pro inglês, a questão de fonética é puxada pro inglês. E isso atrapalha muito na hora de você realmente aprender o coreano. Por quê? Porque, gente, os caracteres deles é muito, tipo, tem um som muito peculiar deles, sabe? Tanto que quem estuda reclama que escrever é super de boa, e a parte de falar é um pouco difícil. Complicada, porque você precisa entender. E aí a romanização se torna mais ainda complicada, porque, por exemplo, igual no caso de um dos integrantes do EITEX, que assistam nosso vídeo sobre explicando os integrantes do EITEX, que tem o Young. O nome dele se escreve, se fala a pronúncia correta é o Young. Certo? Só que na romanização, como fica escrito, você leria o Yong, entendeu? Porque então é totalmente diferente você aprender pela romanização e você aprender com o alfabeto coreano. Sim. Você pode aprender a pronunciar as palavras de uma forma totalmente errada se você começar pela romanização, não com esse primeiro passo de entender as palavrinhas, cada letrinha do alfabeto certinho. Ponto número 2. Tenha um material base. Por quê? Por exemplo, quando você faz um curso, você vai nas aulas e aí a professora, o instituto, enfim, o lugar que você vai fazer, eles têm um cronograma certinho do que eles vão te ensinar aula por aula. Se você não escolher uma forma assim de, por exemplo, como você vai estudar, o que vai terminar acontecendo? Existem diversos aplicativos muito bons. Por exemplo, o Memrise, o Learn Korean, o próprio aplicativo do Centro Cultural Coreano. Sejam. Isso. Procurar na Play Store. Sejam. Sejam. Só que o que acontece? Tipo, eles são bons, mas eles são vários materiais separados diferentes. Então, cada um tem o seu próprio conteúdo. E cada um tem o seu próprio conteúdo, cada um tem a sua própria linguagem. Exato. Então você vai ficar perdido de várias coisas diferentes que você tá tentando aprender. Tipo, ai meu Deus, eu vou ler o primeiro capítulo desse livro e depois eu vou ler o segundo capítulo daquele livro. Exato, você às não vezes, vai... o primeiro capítulo de um livro é ainda o segundo capítulo de outro. E aí? Então o mais indicado seria você escolher, por exemplo, o Aprendendo Coreano e, por exemplo, você segue lá, aula 1, e vai fazendo a aula 1. Aí, por exemplo, legal, a aula 1 é sobre o verbo, a gramática gostar, por exemplo, que é o querer. Aí você procura em outros aplicativos, em outros lugares, um pouco mais sobre essa gramática. E aí você acrescenta no conteúdo. Porque senão, se você ficar seguindo um monte de coisa, você não vai conseguir absorver nada. E aí, no fim, você vai ficar muito perdido. Porque realmente existe muito material, existe muito livro, principalmente... Principalmente em inglês, se você souber, você encontra um mundo de coisas. Outra coisa, procurem... Eu sei que tem gente que talvez não tenha o inglês muito
E aí, é mais fácil, gente, procura inglês, porque português... Porque tem muito conteúdo em inglês. E em português, às bom. vezes, os conteúdos podem estar um pouquinho errôneos. Uhum. Porque a tradução, é difícil a gente traduzir uma língua totalmente diferente da nossa, direto pro português, porque enfim, o português não é uma língua mundial, então às vezes a pessoa pega a tradução de outro lugar e quando vai traduzir pro nosso tem um significado diferente. E muitas coisas, elas são traduzidas do coreano pro inglês, depois pro português. Então imagina, tipo, quanta coisa se perde nesse processo de tradução. Então procure inglês, preferencialmente procure. Se você souber um pouquinho de inglês e não tiver como fazer um curso presencial, né, vai no inglês que é sucesso. Outra coisa, cara, se você não sabe inglês direito, você vai aprender coreano e inglês tudo junto. Porque, não, mas é verdade. Tanto que eu treino meu inglês também fazendo isso. Tipo, eu coloco a tradução no livro de coreano pro inglês, do inglês pro português, e aí você aprende três línguas. Aí você aprende duas palavras, se você não sabia aquela palavra em inglês, você aprende ela em inglês e aprende ela em coreano. Outra dica aí, ó. Aprendendo inglês. Aprendendo inglês também. Essa é cultura. Outra coisa muito importante de você estudar um idioma, além de ralar ali estudando, é se divertir. Porque muitas vezes você aprende muito mais se divertindo nas suas horas, assim, sabe, de lazer, que você não está necessariamente focado em aprender, do que estudando gramática. Claro que nós vamos explicar melhor isso no ponto número 4, que a gramática e estudar é muito importante. Mas quando você aprende se divertindo, é muito mais fácil porque você não se sente naquela obrigação de estar estudando, sabe? Por exemplo, que nem no meu caso, eu comecei a ler muito a Webtoon. E aí eu comecei a ler elas em português, depois eu comecei a procurar elas em inglês, e aí quando o vício não supriu ainda, eu fui atrás da versão delas em coreano. E aí, como, claro, no começo eu olhei, gente, é tudo em coreano, eu não consigo ler nada aqui. O que tá acontecendo no Brasil? O que tá acontecendo? Socorro! Mas aí, aos poucos, e conforme também você vai estudando junto, o que acontece? Às vezes, uma palavra que você viu no seu livro ontem, você pega e vai ver ali no mangá, e você vai, olha, eu conheço essa palavra. Ou vice-versa, ou às vezes você tá tentando ler... lágrima de emoção. Sim, é uma alegria assim no seu coração de, gente, eu consigo entender o que tá escrito aqui. Eu sou muito fluente. Bem isso. Só que não. Ou ao contrário também, às vezes você tá vendo ali o capítulo porque ele tem imagens, então você consegue dar uma associada, entender mais ou menos o que tá acontecendo. Aí você... Aí você olha e você vê a palavra e você procura o significado dela e você aprende aquela palavra. Então é muito bom porque você não tá ali em cima de um livro, o que muita gente tem dificuldade de estudar, né? Uma coisa mais assim formal falando. E você tá se divertindo, porque você tá fazendo uma coisa que você gosta e você tá aprendendo. Então, outra coisa são os dramas também, que comigo não funcionou muito porque eu não tenho muito hábito de assistir, mas a pessoa que assiste dramas vai contar pra vocês a experiência delas com dramas. Então, eu também comecei a estudar coreano porque eu comecei a ficar um pouco viciada em dramas. Achei, opa, vamos assistir os dramas e entender os opar, eu mesma, sem tradução. Não é tão fácil, tá, gente? Mas assistir drama, pra quem curte, ajuda muito, principalmente, gente, naquele esqueminha. Se tu não quer arriscar colocar a legenda em coreano pra você tentar ler, porque enfim, você perde muita coisa. Se você achar que é um pouquinho demais, né? Eu confesso que você acaba perdendo muita coisa, tipo, você vai estar lendo e não vai estar assistindo nada. Principalmente se você tá no início do processo de aprender. Então, coloca a legenda em inglês e arrisca o inglês / o que você escuta das pessoinhas falando no drama. Isso ajuda muito, porque, tipo, eles têm, gente, é muito diferente o jeito que a gente aprende, o jeito que a gente fala e do jeito que eles falam, porque eles são fluentes, eles são tipo, nativos, né? Então muda muito a fonética, tipo, fica mais profunda, né? A fonética fica mais lentão. Então tu vai, claro que você vai estranhar um pouco, mas você vai acabar se acostumando, porque, tipo, gente, todo drama, por exemplo, você pega todo drama de romance. Eu sou viciada em drama de romance, então, tipo, as cenas são um pouco parecidas, então vai acontecer coisas semelhantes numa da outra. E dá pra você, tipo, nossa, eu escutei naquele drama,
tal coisa e eu aprendi tal coisa, então isso significa isso, entendeu? Você acaba memorizando as palavras. Você acaba assimilando as palavras, quase que a mesma coisa do que, por exemplo, com os mangás. Os mangás, você vê ali uma imagem estática. No drama, você tá vendo a cena acontecer. Então, às vezes, mesmo que não tivesse uma legenda, que coloquem legenda se vocês se sentirem mais confortáveis. Por favor. Mas mesmo que não tivesse a legenda, você ia entender um contexto do que tá acontecendo ali, Sim. sabe? E outra coisa, você meio que se força, né? Tipo, você força o seu cérebro, tipo, tentar assimilar e tentar entender qual é o significado da palavra. E hoje em dia também, alguns sites como o Viki, o Viki tá vivo, né? Sim, o Viki morreu. No Viki tem uma opção de assistir aprendendo, uma coisa assim. Eu não sei o nome da ferramenta. Mas dá pra você ativar ela e ela ativa, tipo, a legenda em coreano, barra a língua embaixo que você preferiu colocar. E dá pra você clicar em cada palavrinha e ver o significado dela. Claro, você vai perder tempo de assistir o draminha que tu quer. Mas, gente, útil e agradável. Tu vai estar assistindo e aprendendo ao mesmo vai tempo. estar aprendendo. E aí, por exemplo, se você ouvir uma palavra, você não vai saber escrever ela de ouvido, você pode olhar na legendinha e ver como ela escreve e anotar. Que vai ser a nossa quinta dica de como decorar as palavrinhas. Então assistam muitos dramas. Leiam muitos Não webtoons se que tem maravilhosas por aí. Exato. Não fica forçando a mente, porque isso é cansativo, eu sei, cansativo. Então você vai acabar, tipo, desanimando. Então não faz isso, ou se divirta. A dica número 4 é, gente, Divirtam-se. Se divirta, Estão mas vamos lá. aprendendo, mas estudem gramática. Gente, gramática é muito importante, muito importante. Sério, todo módulo que muda, a gente morre na gramática. A gramática, assim, acho que se tem um ponto mais difícil em aprender coreano é a gramática. E não é nem questão de ser difícil, mas é questão que é muita coisa. E muitos contextos diferentes que podem mudar totalmente uma frase que você tá vendo ali, sabe? E é uma coisa que a gente não encontra no português, gente. Tem muita coisa que não tem equivalência, por Tanto exemplo. que a gente estuda pensando, tipo, por que vocês fizeram isso coreano? Por quê? Existe uma espécie de futuro, existe tipo uma gramática de futuro que você coloca no final das frases, que significa só futuro normal. Existe uma que se você estiver perguntando pra pessoa se ela quer ir com você. Existe uma se você estiver perguntando, mas se é só a vontade da pessoa, não se que você vai fazer junto, por exemplo. Então, é muita coisa que não tem, a gente não usa no português, então é confuso pra gente entender o contexto daquilo, né? É muito, assim, muita gente acha que é só, tipo, eu vou aprender as palavrinhas e ok. Gente, é muito importante você saber o vocabulário. Só que sem a gramática, tu vai parecer só o homem das cavernas, tipo... Eu, comer, querer, tipo isso, entende? Tipo, os nativos talvez iriam, tipo, te entender. Só que você vai parecer um homem da caverna. Só que você não vai conseguir montar as frases Bonitinho. E muitas vezes entender aquele contexto. Você vai olhar, vai ver todas as palavras. Nossa, sei essa palavra, sei essa palavra, sei essa palavra, mas... Tá. E tem também situações de que, tipo, as frases são semelhantes, mas por conta daquele vocabulário mudou totalmente o contexto. Então, gente, gramática é muito importante. Quando vocês estiverem estudando, não pulem a parte da gramática. É muito importante, real. Quebra um pouco a cabeça e talvez fique tipo, por quê? Mas é muito importante. Aí você se pergunta, nossa, aprendi várias palavras, aprendi várias coisas, como eu faço pra decorar tudo isso e não esquecer mais? Agora vamos à quinta dica, que é muito importante. Sim, uma forma muito, muito mais fácil de decorar. Isso serve para qualquer língua, mas vamos especificar do coreano. É fazer a repetição espaçada. O que significa isso? O que é isso? O que consiste esta coisa chamada? Então, repetição espaçada é basicamente tu pegar e aprender uma palavra e colocar, tipo, lembrar. Como que eu falo? Ó, por exemplo, assim, você vai pegar uma palavra, você vai aprender, que nem no caso, a palavra machisayo, que significa gostoso. Não use para os opás. Não chama ele de machisayo.
por favor. Não chamo de Legal, você aprendeu essa palavra, só que você vai ver ela uma vez, ela vai ficar na sua memória de curto prazo. Se eu te perguntar amanhã, você vai ter esquecido dela. Então, o que a repetição espaçada faz? Você vai todo dia ver aquela palavra, aí, por exemplo, você pode fazer de duas formas. Ou você pode usar aplicativos, tipo o Memrise e o Anki, ou você pode fazer à mão, com papelzinhos assim. Gasta bastante papel? Gasta bastante papel, né? Mas tudo bem. E aí o que você faz? Você põe a palavra escrita na frente do cartãozinho e põe o significado dela atrás, como vocês estão vendo aqui, certo? Aí o que vai acontecer? Todo dia você vai tirar um tempinho, vai olhar para esse card e vai ler. Ah, está escrito mas saiu. O que significava mesmo? Aí você vai responder, ah, gostoso, ou se você lembrar, é claro. No outro dia você vai fazer isso, no outro dia você vai fazer isso. Todos os dias você vai repetir esse processo até que você sinta que o seu cérebro decorou. Aí como você faz? Por exemplo, no começo você repete todos os dias. Depois, quando você achar que já tá assim decorando mais ou menos, você pode repetir a cada uns 3 dias. Depois você pode repetir a cada uma semana. Depois você pode repetir a cada 2. E você vai indo, entendeu? Pra manter aquele vocabulário. E aí o que isso faz? Faz com que aquilo que você viu só uma vez na sua memória de curto prazo passe para sua memória de longo prazo e você decore aquela palavra sempre que você precisar. E essa é a forma manualmente, só que em aplicativo é a mesma coisa. E geralmente em aplicativos como o Memrise, que é o que eu utilizo, ele faz por joguinho. É tipo o joguinho da memória, tu aprende, ele passa toda uma lista de vocabulário. E aí tu aprende as palavrinhas lá. E aí, tipo, a cada dia você tem tipo, uma meta a atingir, que é tipo uns joguinhos. E aí ele vai te dando palavras, ou então imagens, e você vai ter que colocar o significado daquilo. E aí, tipo, tem um tempinho, é tipo um joguinho mesmo, sabe? Tem um tempinho, aí tu tem que acertar. Se você acerta, você bate a meta. Se não acerta, ele coloca a palavra de novo pra você aprender. Isso e que vai são repetindo. os bons dos aplicativos. Que eles mesmos, eles calculam pra você de quanto em quanto tempo você tem que revisar aquela palavra. Você não tem que pensar manualmente, tipo, eu revisei agora, será que eu já posso passar para, por exemplo, 3 dias? Ele sabe, dependendo do quanto tempo você demorou, como se você errou, se você lembrou, ele mesmo já vai dar o tempo que para você revisar novamente aquela palavra. E é legal porque, tipo, é bem em forma de joguinho mesmo, sabe? Tipo, tem as imagenzinhas, dá pra você, tipo... Esse, no caso, é o testezinho diário que tem no aplicativo. Mas também tem outras formas, tem outros joguinhos mais divertidos, que dá pra tu aprender da mesma forma. Portanto, aí essa é a forma de você decorar, pra você não pegar, aprender, ver aquela palavra aquela vez no drama e nunca mais lembrar dela novamente. Aí você pode... Isso. Por que eu faço isso? Então, se você quiser decorar, use aplicativos ou use manualmente, se você se sentir mais confortável. Pra quem quiser o aplicativo, usa o Memrise, porque todo mundo, acho que todos os nossos amigos que estudam coreano usam o Memrise e, tipo, super elogia. Mas existe também o Anki, que é um aplicativo, porque o Memrise, ele vai mais por joguinhos mesmo, de fato. Agora, o Anki, ele faz literalmente isso que eu expliquei dos cardzinhos. Você coloca a palavra, ele te pergunta o que você quer colocar na frente do card, o que você quer colocar no verso. E aí você pode escolher, por exemplo, você pode colocar tanto na frente quanto no verso uma foto, só o texto escrito mesmo, uma frase, entendeu? Só que ele literalmente, essa é a função dele, ele coloca igual um cardzinho normal. Agora o Memrise, ele já é mais divertidinho porque ele é um joguinho. Competição, tem tipo, perfil está em tal nível. Aquelas. Bem isso. É isso. bom. Você deixa a pessoa competitiva, ela começa a ficar tipo, eu tenho que aprender essa merda. E aí tem tempinho pra você conseguir saber a palavra, mas aí vai do que você se acostumar melhor pra aprender. O importante é decorar as palavras. Decore. Então é isso e... Annyeonghaseyo!